Bom, Maurício, obrigado, né, Maurício, pela disponibilidade aí de apresentar esse trabalho aí muito importante aí da província de Carajás, né? Acho que o Fernandão sempre fala com muita empolgação, um trabalho de aplicação prospectiva e de importância aí recém-publicado, né? E, bom, o Maurício tem trabalhado com a gente também, né, em alguns projetos, junto com o Colombo. Maurício, ele é pesquisador, né, de pós-doutorado no Laboratório de Geocronologia de Alta Resolução, Geolab Shrimp, do IGC da USP, com projetos relacionados à geoquímica isotópica e geocronológica da província mineral de Carajás, no cinturão sul do cobre. Doutor em Geociências, doutor em Ciências em 2015, pela USP, com tema relacionado à gênese e geologia isotópica dos depósitos de cobre, ouro e molibdênio do tipo pórfiro andino, no Mioceno. Fez estágio de doutorado de sanduíche na University of Arizona, com enfoque na metodologia de Renio Osmo, em sulfetos e sua aplicação em depósitos minerais e evolução crustal. É mestre em Geociências em Geoquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2011, e se graduou também em Geologia pela mesma instituições. Seus estudos têm ênfase nas áreas de Geologia isotópica, Geoquímica e Metalogenia, especialmente em depósitos tipo pórfiro, cobre e ouro, molibdênio, epitermais e IOCG. A maior parte das pesquisas envolve geologia isotópica aplicada para o estudo de gênese e fonte de minério e de rochas hospedeiras dos depósitos. Os estudos com isótopos são aplicados em geotectônica, prospecção mineral e evolução crustal. Atualmente realiza estudos com elementos terras raras, em zircão, né, que é o tema da palestra de hoje, via shrimp para estudos de fluidos hidrotermais e magmáticos relacionados a mineralizações. As áreas de estudo dos projetos estão na região dos Andes centrais, o Crato Amazônico, Península Ibérica, além da região do Mar Mediterrâneo, em Sardenha. Maurício, obrigado pela participação. Deixo a palavra contigo. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite, parabenizo vocês pela organização desse evento, que tem reunido bastante gente, pesquisadores que estão envolvidos com a província mineral de Carajás, também recentemente o pessoal do Quadrilátero, e vejo que vocês têm conseguido envolver bastante o pessoal da academia, da indústria, da CPRM, para discutir, então, o que se tem feito, o que se tem, como que tem evoluído o pensamento aí em relação aos depósitos minerais nessas áreas onde a Vale atua e esses pesquisadores têm a oportunidade de desenvolver. Esse projeto, né, como esse trabalho, como você falou, ele faz parte do meu projeto de pós-doutorado, que é supervisionado pelo professor Colombo. Eu tenho colaboração no laboratório também do pesquisador Kei Sato, que é responsável pelo equipamento. Participaram também desse trabalho, então, da Vale, o Fernando Matos, o Sérgio Rum, o Samuel Ferreira e o Carlos Medeiros. Eu agradeço, então, a oportunidade de poder mostrar para vocês o que nós desenvolvemos. Então, com esse primeiro slide, eu faço essa brincadeira com o pensador, porque trabalhar com Carajás é trabalhar com uma área onde ocorreram multi-eventos geológicos. Então, é uma área com uma tectônica e uma evolução geológica complexa, é uma área que tem uma diversidade metalogenética enorme, que concentra depósitos de OCG muito antigos, gigantes, e aí a gente está trabalhando com área que envolveu sobreposição de eventos magmáticos, hidrotermais, metamórficos, com uma tectônica muito relevante para a evolução dessa província. E aí a gente está falando também de processos onde a gente precisa entender como são as temperaturas envolvidas, que geoquímica
que está envolvida, como que foi a metodologia desses processos. Uma coisa que a gente vê muito em Carajás é que, às vezes, uma amostra de mão, nós temos... nós conseguimos descrever eventos arqueanos e eventos do Proterozoico numa mesma amostra. Então, destrinchar esses eventos e entender como que foi essa evolução é de extrema complexidade. Então, dentro disso, o que nos direcionou para isso foi fazer um enfoque nos zircões hidrotermais que nós encontramos, nós nos deparamos num estágio da pesquisa que ela já estava um pouco avançada. Não foi a nossa primeira ideia, mas nós nos deparamos com isso e, a partir disso, nós fizemos todo um desenvolvimento dessa ideia. Então, sumarizando aqui, o que eu vou mostrar para vocês hoje é dar uma breve introdução do que é essa metodologia de elementos terras raras em zircão e de como nós fizemos essa aplicação. Qual foi o método que a gente aplicou, a que resultados, então, chegamos, e eu vou discutir isso e mostrar as aplicações na província mineral de Carajás, na porção sul, que é onde se aplica esse trabalho. Então, nós temos visto cada vez mais que a indústria mineral ela vem enfrentando muitos desafios para direcionar as descobertas, né? A realidade hoje é muito distinta da realidade de muitos anos atrás. A gente está tratando de depósitos cada vez mais profundos. Muitas vezes as alterações hidrotermais elas são muito fracas, são alterações hidrotermais ocultas. Então se busca muito por novas ferramentas que possibilitem se entender as áreas, reduzir os custos e encontrar novos métodos, né, para se chegar às descobertas. Então, algumas das coisas que têm se utilizado muito é minerais farejadores alternativos. Então, isso é uma das coisas que nós tratamos, e para isso, então, para tentar chegar-se a novas descobertas, para chegar num depósito mineral que seja viável e que se torne uma mina explotável. Então, só diria que nos últimos 5 anos, e agora muitas publicações muito importantes agora em 2020, tem saído trabalhos que envolvem serviços geológicos, agências governamentais, como o Serviço Geológico dos Estados Unidos, do Japão, da Grã-Bretanha, a agência CSIRO da Austrália, a CPRM, o CODES também da Austrália. Então, tem saído muitas pesquisas que mostram a geoquímica de minerais, e essa geoquímica de minerais aplicadas para prospecção, para que esses minerais sejam utilizados como proxy para depósitos minerais, para metais. Então, só agora no último ano, então tem trabalho com epidoto, com fluorita, com zircão, com turmalina, mostrando não só a geoquímica desse mineral, mas a favorabilidade, por exemplo, a depender da geoquímica de determinado mineral, ele está mais próximo ou mais distante da ocorrência dos metais. Então, utilizando esses minerais como proxy e gerando mapas de previsibilidade e de favorabilidade para
para depósitos. Então, trabalhando nisso como footprints para a mineralização. O zircão, ele é um mineral acessório que ocorre na maioria das rochas félsicas, majoritariamente em rochas félsicas. Ele é largamente utilizado para a geocronologia há décadas já. Então, muito do que se conhece hoje dos terrenos, dos paleocontinentes, foi possibilitado graças à geocronologia de urânio-chumbo em zircão. E os elementos terras raras nesse mineral, eles têm sido usados cada vez mais, tanto em estudos de proveniência, em estudos para avaliar processos hidrotermais, em estudos de estimativa para as condições geoquímicas dos magmas, dos meltes em que essas rochas, em que esse mineral foi formado. Então, isso abre novas fronteiras, né, para a pesquisa. E os trabalhos que têm saído, eles vêm mostrando essa utilização de zircão hidrotermal, tanto para áreas cratônicas muito antigas, para áreas muito mais jovens, cinturões colisionais, para estudos com pórfiro, com VMS. Agora, em setembro, saiu um trabalho que fala zircões indicativos de pórfiro. Então, tem várias frentes de pesquisa que estão construindo esse pensamento e aperfeiçoando essa metodologia para a utilização de elementos terras raras em zircão e o seu entendimento em relação ao hidrotermalismo. Então, o nosso trabalho ele vem nessa frente, tentando colaborar nisso e entender como que estes zircões que nós estamos trabalhando se inserem nisso. Bom, a estrutura cristalina do zircão, ela permite a entrada de diversos outros elementos. Então, entram elementos traços, elementos terras raras, alguns elementos maiores. E isso ocorre por conta da geoquímica desses elementos ser semelhante à geoquímica do zircônio, e ao tamanho, então, do raio iônico desses elementos, que permite que eles possam ocupar os mesmos sítios cristalográficos dentro do mineral zircão. Então, quando o zircão se forma, como ele engloba esses elementos, depois, quando a gente analisa, a gente pode entender como que era o sistema no qual esse cristal foi formado, ou depois nós vamos ver mais para frente, no qual ele foi alterado. E a partir disso, a gente consegue, então, entender os processos e entender melhor, cada vez melhor, a evolução do nosso planeta, a evolução dessas áreas em que esse mineral ocorre. Então, essa tabela, ela mostra, então, os elementos pais, os elementos radiogênicos, né, o filho. Então, aqui, vejam que, por exemplo, circulado aqui com a caixinha vermelha, eu tenho os lantanídeos, e aí a gente tem as terras raras, variando do lantânio até o lutécio, e são esses elementos que vão ter bastante importância nesse estudo. Eles têm uma configuração eletrônica semelhante, de valência mais 3, então eles conseguem entrar nessa estrutura cristalina. Mas dentre esses terras raras, eles
por ter uma variação em tamanhos de raio iônico, então eles não vão entrar na estrutura cristalina do zircão tudo da mesma forma e tudo da mesma quantidade. Então, por exemplo, o lantânio, que é maior, ele vai entrar menos que o lutécio, que é menor. E aí, isso vai nos permitir fazer as análises que a gente propõe para esse trabalho. Então, as perguntas que a gente faz aqui, principalmente, eu mostro aqui na esquerda um zircão para vocês, bastante amorfo, com uma morfologia amorfa, uma textura esponjosa, com esses pontinhos mais escuros, com essas zonas maciças, ele não tem aquela zonação oscilatória que a gente está acostumado de ver. Esse é o zircão típico hidrotermal que a gente trabalha. E aí, o que a gente procurou responder nesse trabalho foi como que funcionou o hidrotermalismo nesses cristais, na sua geração e também na alteração, como que funciona a geoquímica do zircão em relação ao hidrotermalismo. Bom, até hoje não existe um consenso, é algo que ainda está muito em construção em relação a como o hidrotermalismo age na geoquímica do cristal e na sua estrutura cristalina. A gente tem alguns preceitos, né, que a gente consegue aplicar, então sabe-se que eles são mais enriquecidos em elementos terras raras do que zircões magmáticos, eles têm anomalias principalmente nos elementos terras raras leves, então do lantânio até o lantânio, sério, praseodímio principalmente. Eles vão ter anomalias de európio de sério bem importantes, que vão formar platôs por causa do seu enriquecimento. E essas diferenças geoquímicas entre os tipos de zircão é o que a gente tentou mostrar a partir desse trabalho. E para isso nós utilizamos diversas pesquisas que foram feitas anteriormente, mas eu ressalto aqui que, devido a província Carajás já ter um enriquecimento bastante elevado em urânio e também em terras raras, a gente vai ver que as anomalias aqui nesse estudo elas são bem mais fortes do que as que a gente vê em alguns outros trabalhos de pórfiros, por exemplo. E uma feição extremamente importante que nós devemos levar em consideração para realizar esse estudo é a morfologia e as texturas que estão presentes nesses cristais. Então, isso vai ser um fator fundamental para guiar o nosso estudo. Então, a partir deste trabalho, nós conseguimos fazer 3 classificações para os zircões. Nós classificamos um tipo que é magmático, onde são esses zircões euédricos, com essa zonação oscilatória típica de zircão magmático. Alguns deles possuem preservadas as inclusões ou núcleos herdados. A gente consegue ver que são zircões magmáticos, eles têm geralmente eles são mais claros também que os zircões, uma predominância de tonalidades cinza claro na catodoluminescência, até um cinza médio. E aí, quando eles também têm são pouco metamitizados, eles são pouco fraturados.
E aí, quando a gente vai para os hidrotermalmente alterados, a gente vê, por exemplo, no caso desse da esquerda, do lado da bolinha vermelha, que ele já tem uma aparência maciça, uma tonalidade de um cinza mais escuro, ele não apresenta mais a zonação oscilatória, e o ao lado dele também já um pouco, ainda, embora seja subédrico, ele já está mais escuros, a gente vê que próximo das zonas de fraturas ele já está chegando numa cor mais escura, mais preta. Ele tem um resquício desse zonamento, dessa zonação oscilatória. E aí, quando a gente vai para os zircões que a gente caracterizou como hidrotermais, a gente vê que eles são amorfos, eles não têm nada de textura dessa zonação oscilatória. É como se ele tem essa textura em peneira. A gente também propõe a textura chamada de crosta de pão, que é como se ele tivesse esse relevo, como se fosse quase que uma casquinha de um pão francês, que a gente consegue ver aqueles sulcos que são formados e aquelas partes mais escuras e mais claras. E dominantemente eles tendem a ser de um cinza mais escuro a até muitas vezes chegando a tonalidades próximas do preto. Bom, a área que nós usamos, a área que nós aplicamos esse estudo fica no trend do sossego cristalino, aqui na porção sul, próxima da falha Carajás. Então, são esses granitóides. A gente tem, pegou o granito Canaã, o tonalito Campina Verde, o granito Moarama, pegmatito Moarama, o Planalto e o Bom Jesus. Então, com essas amostras, nós fizemos inicialmente uma separação dos zircões, uma classificação a partir da sua morfologia e textura, e a partir disso, então, a realização das idades, né, via Shrimp, para a geocronologia, e também depois as análises dos elementos terras raras. Então, aqui estão as 6 amostras que nós utilizamos, o seu contexto. Então, a gente não trabalhou com amostras de depósitos, né, elas estão relacionadas com a falha Carajás, mas elas são rochas do embasamento. E a partir disso, então, nós elaboramos os trabalhos de geocronologia e geoquímica de elementos terras raras. Então, nos trabalhos iniciais, a gente fez uma caracterização com as imagens de catodoluminescência e de elétrons secundários para ver as porções nas quais nós íamos trabalhar, nas quais nós íamos colocar o spot para a análise. Então, percebam que estes zircões, eles têm uma característica muito de zircão magmático preservado. Então, alguns cristais têm algumas fraturas, a gente consegue ver essas inclusões, um ou outro núcleo, mas a gente tem essa predomínio, né, de cristais euédricos com esse zonamento bem marcado, com
sem fraturas ou com muito poucas fraturas, que nos permitiram, então, fazer as idades magmáticas desse cristal e a geoquímica de TR desse cristal para comparar com os hidrotermais. Quando a gente vai para as amostras que nós consideramos hidrotermalmente afetadas, então aqui a gente tem imagens de uma amostra, essa aqui é do granito Moarama, ele tem predomínio de zircões hidrotermalmente afetados, então eles estão com essa textura maciça. A gente tem um ou outro cristal que se aproxima do que nós classificamos como zircões hidrotermais, para o nível de detalhe que a gente usou. A gente, algumas vezes, entre o hidrotermalmente afetado e o puramente hidrotermal, depois vocês vão ver que tem algumas coisas que se sobrepõem. Então, a textura é extremamente importante para a gente ver. Então, aqui a gente vê que, dominantemente, a gente tinha cristais que foram magmáticos em algum momento e passaram por uma alteração hidrotermal pervasiva e que possibilitou que houvesse um reequilíbrio, né, desse sistema, o que fez com que esses zircões ficarem com essas texturas maciças e essa coloração mais escura e esse predomínio de ficar com esse aspecto já subédrico, né? Quando a gente vai para os zircões que a gente classificou como hidrotermais, aí a gente já vê que eles são realmente diferentes daqueles magmáticos e dos hidrotermal-magmáticos que foram hidrotermalmente alterados. Então, eles possuem o predomínio dessa morfologia já amorfa, eles têm essas texturas maciças ou essa textura de peneira, a textura de crosta de pão que nós propusemos, e a gente vê que dentro de um mesmo cristal, muitas vezes ele apresenta uma zona que é maciça, que foi as zonas que são preferenciais para a aplicação do spot, da análise de urânio chumbo e análise de elementos terras raras, e às vezes eles têm esses aspectos como se fossem vários cristalzinhos que estão aglomerados, quase como que um cacho de uva amassado, onde a gente conseguiria ver essa aglomeração. Então, a partir dessa análise inicial, nós partimos para fazer as análises no equipamento. Observem também aqui na imagem dos eletrosecundários que a gente vê bastante inclusão, né? Esses pontos mais claros, eles são inclusões nesse cristal. Então, a gente, quando faz a análise, também tem que evitar essas áreas. A partir dessa seleção, então, nós fizemos uma classificação e tabelamos parte para a revista, né, parte das amostras que nós consideramos as mais características de cada amostra e de cada grupo. Então, a amostra CJT1, que é o tonalito Campina Verde, ele tem um predomínio desses zircões magmáticos, ao passo que a amostra CJT6 ela tem o predomínio dos zircões hidrotermais. A CJT6 é o granito planalto.
E aí, quando a gente vai para as amostras do Umuarama, a CJT2 e a CJT3, a 2 é o granito Umuarama e a 3 é um pegmatito relacionado com esse granito, a gente vê que elas têm o predomínio desses zircões hidrotermalmente afetados. E quando a gente vai para a amostra do granito Bom Jesus, que é a 7, a gente vê que a gente tem zircões magmáticos e zircões hidrotermalmente afetados. E curiosamente, na amostra do granito Canaã, a CJT5, a gente encontra zircões que têm esse aspecto hidrotermal, que é esse bem ao centro, na CJT5, bem ao centro com a marcação da bolinha amarela. Então, a gente vê que naquela área onde a gente está trabalhando, próximo, então, da falha Carajás, houve uma circulação importante de fluidos que foi capaz de fazer essa distinção essa alteração de distintas formas nessas rochas dessa zona. Então, eu vou só brevemente explicar para vocês. Maurício? Oi. Falha Canaã. Ah, perdão. E eu vou brevemente explicar para vocês como que a gente trabalha no laboratório. Então, aqui é uma foto do Xirrimpe, aqui da Universidade de São Paulo, que é onde nós realizamos, então, essas análises de geocronologia e geoquímica isotópica no zircão. Os zircões, depois que eles foram, então, separados e foi montado o mount, quando a gente faz essas análises para urânio chumbo, a gente usa o padrão Temora, e para a aplicação dos elementos terras raras, a gente usa o padrão NIST. Então, na mesma amostra, a gente consegue fazer as duas análises e a gente usa, faz em dias alternados, não faz na mesma sessão. E aí, aqui abaixo, à direita, eu coloco para vocês uma foto, um esquema, né, não é uma foto, de como que é o spot do laser em comparação com o spot do Xirrimpe. Então, vejam que a dimensão é muito diferente, né? O tamanho do spot, da profundidade que faz no zircão, por isso, então, a alta resolução. Então, a gente faz a análise urânio-chumbo em um dia, faz um polimento novo na amostra e faz, então, a análise de elementos terras raras o mais próximo possível de onde foi realizada a datação urânio-chumbo, para depois a gente comparar os dois dados. Então, partindo já para os resultados que nós obtivemos, no granito Canaã, foi a amostra que nós obtivemos uma idade de 2.943, mais ou menos 9 milhões de anos, utilizando esse dado, ele conta com 14 pontos, com MSWD de 1.7, a gente tem uma idade, né, de tipo intercepto superior, com alguns poucos zircões discordantes, mas a gente usa todos os zircões, a gente optou por não excluir os discordantes. O tonalito Campina Verde, a gente então tem uma idade de 2.938, mais ou menos 18, quando faz intercepto
superior e uma idade de concórdia de 2.938 mais ou menos 4, quando a gente exclui, então, os discordantes. Quando a gente vai para o granito Umuarama, a gente tem uma idade de intercepto, então, de 2.744, mais ou menos 32. Quando a gente vai para o pegmatito, que está relacionado com esse granito, a gente tem uma idade de 2.732, mais ou menos 22. Também idade de intercepto, já essa com um pouco mais de zircões discordantes. Quando a gente vai para o granito Bom Jesus, a gente está ainda nessa faixa aí de 2.74, né? Então a gente tem essa idade de intercepto de 2.739, mais ou menos 8.5, com um pouquinho ali de discordância também. E aí a gente vai lá para o granito Planalto. Esse dado aqui, ele foi obtido numa primeira amostra, antes da gente começar essa separação dos hidrotermais para fazer essa datação separada. Então, esse zircão da foto, né, que está aqui dentro do diagrama, ele foi um dos poucos zircões magmáticos. A gente tinha poucos cristais bons para essa amostra. Então, ele dá essas idades mais bagunçadas, com teores de urânio elevadíssimo. Então, a gente tem essa idade de 2.580, mais ou menos 420. E aí a gente tinha, quando separa os cristais, a gente ficava com essa idade de 2.739, mais ou menos 19. Então, a partir daí, a gente levantou algumas dúvidas. E aí eu trago para vocês, como complementar, esse gráfico do Villa e Hunter, onde eles exemplificam os tipos de idades, né, que a gente consegue. Então, aqui, onde eu coloco essa flechinha, né, apontando para os hidrotermais, são onde dão os nossos cristais. Então, vejam, quando a gente pega somente os cristais que nós separamos do granito Planalto, com caracteristicamente hidrotermais, a gente tem, então, essa idade de intercepto de 2.546, mais ou menos 56, com um MSWD de 7,5 em 20 cristais. Eles são bastante discordantes, mas eles ficam aqui nessa classificação proposta aqui, né? Então, considerando que eles são bastante enriquecidos, que eles têm perda de chumbo. Então, a gente, quando trabalha com zircão hidrotermal, muitas vezes a gente pode considerar que a gente está trabalhando com um sistema aberto, vamos dizer assim. E aí, depois de obter as idades, a gente vai, então, para a geoquímica dos elementos terras raras nesses cristais. Então, aqui, para dar uma visão melhor, nós selecionamos algumas amostras para jogar nesse gráfico e apresentar melhor para vocês o que a gente consegue extrair daqui em termos de geoquímica, quando a gente faz a geoquímica dos terras raras, dos zircões que nós tratamos, em relação ao condrito. Então, por exemplo, esse retângulo achurado em roxo são os zircões considerados hidrotermais. Eles têm, então, um enriquecimento elevado nos elementos terras raras leves. Então, eles vão ter esse enriquecimento em lantânio, cério,
praseodímero, eles vão ter enriquecimento no európio. A partir dessa linha pontilhada em vermelha, a gente tem os que são considerados alterados hidrotermalmente. E embaixo dessa linha, ali variando de 0,1 a 10, eles são os zircões classificados como magmáticos. Então, para esses estudos, a gente tem que considerar diversos fatores. Além da morfologia, a gente considera, então, a variação desses elementos e as anomalias. Então, a gente vai fazer aqui também diversas combinações destes elementos e dos teores de urânio e de tório para chegar nessa classificação que a gente propõe. Então, quando a gente pega esses cristais, amostra por amostra, e olha como que é a variação dos elementos terras raras, do urânio, e da razão tório e urânio dentro desses cristais, a gente vê que tem uma variação muito grande e que, em primeira vista, ela pode parecer um pouco desordenada, mas que a gente, fazendo as combinações pertinentes, a gente consegue relacionar. Então, vejam, por exemplo, o lantânio, ele é um elemento que, para zircões magmáticos, muitas vezes ele está abaixo do limite de detecção do equipamento. E a gente tem valores de lantânio que são altamente elevados. Então, isso está nos falando alguma coisa. Então, vejam, por exemplo, que no tonalito Campina Verde, a gente tem esse primeiro zircão bem acima, com valores de lantânio ali em torno de 0,5, essa variação da amplitude da anomalia do európio, que leva em consideração o európio pela raiz do samário vezes o gadolínio. Então, ele chega a valores próximos de 5. E aí, mas quando a gente olha os teores de urânio dele, são teores bastante usuais para zircões magmáticos, em torno de 200 e pouco, 300. Mas o zircão de baixo, por exemplo, ele já tem um teor de lantânio, um conteúdo de lantânio que vai a quase 9 ppm. Então, o lantânio, por mais que ele seja um elemento utilizado para a classificação de zircões hidrotermais, aqui a gente está vendo que a gente tem um zircão que ele é hidrotermalmente afetado e está dando o lantânio bastante alto. Quando a gente vai para a amostra CJ2 do granito Umuarama, a gente tem também essas variações de lantânio, que podem ser muito baixas, dependendo da zona, e muito altas, chegando até 26. Então, é aquilo que eu comentei para vocês logo lá no começo, que a depender da zona em que nós analisamos o cristal, também ele possui variações. Então, a gente vai testando, a gente, como eu falei para vocês, a gente evita as zonas que têm inclusões, defeitos cristalinos, fraturas para fazer os pontos, e algumas vezes essas variações internas desses elementos a gente não fica claro porque ela aconteceu. Então, indo adiante aqui no pegmatito Umuarama, a gente vê que ele está crescendo, os zircões eles vão ficando hidrotermalmente alterados, eles vão tendo teores de urânio cada vez mais alto, com o lantânio variando, e as razões
tório e urânio também variando. Quando a gente vai para o granito Canaã, a gente tem lá os teores de urânio bem normais, é o valor da 112 ppm, e o valor de lantânio bem baixinho, ali em 0,2. Então, tipicamente, um valor que é para dar para um zircão magmático. E aí, quando a gente vai para esse de baixo, hidrotermalmente afetado, no spot 5.1, a gente vê que os valores de lantânio já dão bem mais alto, a razão do Europa está ali em torno de 2,3, o teor de urânio mais alto também, e ao lado aqui, quando nós vamos para o granito planalto, então, esses zircões que têm esse aspecto, né, magmático, com um resquício, né, dessas texturas magmáticas, a gente vê teores de urânio normais também, em torno de 100 e poucos ppm. Essas amostras aqui do granito planalto, na época que elas foram analisadas, ainda não tinha a metodologia de terras raras no laboratório, e no spot não tinha, então, o padrão NIST. Então, por essa razão, a gente não tem aqui os terras raras. E aí, a amostra ao lado, que é do granito planalto também, já com os separados de zircões hidrotermais. E aí a gente vê que o urânio ele vai lá para cima, né, com valores lá chegando quase 1.500, as razões tório e urânio também maiores, a variação do lantânio ali pode em torno de 2, mas ela chega em 40, tem amostra que chega em 400. Então, é muito variável esse conteúdo de lantânio nos cristais. Tem vários aqui do granito planalto, para a gente ver como é variável. Então, a gente tem uma amostra que está dando 37 ppm de lantânio, enquanto tem uma que está dando 0,6, tem outra que está dando 7, tem outra que está dando 1,5, e assim a gente vê o quanto o lantânio varia, mas que desse modo ele não pôde ser utilizado como nosso único parâmetro para classificação do zircão como hidrotermal. A nossa última amostra aqui é o granito Bom Jesus, então ele tem uns teores de urânio um pouco mais elevados, provavelmente por causa da alteração hidrotermal que ele sofre, então com valores lá próximo de 800, e aí a gente vê que o lantânio, ele está bem baixinho na primeira, dando 0,08, e na amostra de baixo, no spot 4.1, ela chega quase perto de 20. Então, quando a gente usa diagramas usuais, que saíram nas últimas publicações, como para diferenciar os zircões hidrotermais dos zircões magmáticos, esses diagramas eles não são tão eficientes. Então, a gente vê, por exemplo, que a amostra 5 e a amostra 1, que é o diamante preto e a bolinha vermelha, que são o Campina Verde e o granito Canaã, eles se agrupam, né? Eles têm no primeiro diagrama, onde a gente propõe a razão iterbium-gadolínio pela amplitude da anomalia do Európio, a gente vê que eles têm uma baixa razão iterbium-gadolínio, se a gente comparar com
com as outras amostras, por exemplo, com a CJ6, que é o granito planalto, que é esse quadradinho marrom, que ele tem uma razão gadolínio muito mais alta, mas se a gente for ver pela variação do európio, as amostras que menos variam em relação ao európio são as amostras do granito muarama e o pegmatito muarama. Enquanto as amostras do granito Bom Jesus, elas também têm uma grande dispersão. O que nos faz crer que essa dispersão dessas amostras, ela está nos indicando cristais que são dominantemente magmáticos, e os cristais que têm uma alteração hidrotermal crescente até os cristais com esse predomínio da formação hidrotermal, que daí são esses quadradinhos marrons do granito planalto e algumas amostras do granito muarama. E aí, quando a gente vai para o samário contra o sério e o térbio contra o itérbio, a gente também não tem muita clareza de como se dividem os grupos de amostras, né? A gente vê que, por exemplo, as amostras do granito Canaã, elas continuam agrupadas, do tonalito Campina Verde, elas continuam também relativamente agrupadas, mas existe uma maior dispersão, por exemplo, nas amostras do granito Bom Jesus. E as amostras do granito planalto, elas têm uma dispersão. Então, como que nós resolvemos isso para ir adiante com essa classificação? Bom, nós fizemos uma relação entre o lantânio e o urânio, porque nós percebemos que, além dos hidrotermais, eles terem um enriquecimento em urânio altamente significativo, eles têm também o domínio, mas não se pode dizer que isoladamente o enriquecimento no lantânio, e em contrapartida, aí a gente conseguiu separar esses campos. Então, esse campo verde, que são as amostras com teores de urânio mais baixos e teores de lantânio também mais baixos, os hidrotermalmente alterados, eles têm essa dispersão muito maior, com teores de urânio elevado e uma grande variação no seu teor de lantânio, desde os mais baixos até valores mais elevados, mas a gente consegue ver, por exemplo, essa variação dos hidrotermalmente alterados, que são muito enriquecidos em urânio, e relativamente enriquecidos em lantânio. A gente não tem, por exemplo, zircões hidrotermais com teores muito baixinhos, né, de urânio. Eles sempre vão ser acima do limite de detecção dos equipamentos. Quando a gente vai para esses outros gráficos, então a gente propõe, pelo teor de urânio e pela soma dos elementos terras raras leves, a gente vê também que é possível fazer certa distinção. Então, os zircões hidrotermais, nesse campo amarelo, eles têm valores bastante elevados de urânio, ali a gente pode ver próximos de 1.000, chegando a 2.500. A soma dos elementos terras raras leves, ela é mais alta do que no caso dos zircões magmáticos, chegando ali próximo de acima de 400 e chegando lá perto de 800, enquanto a gente vê essa bagunça, né, em relação aos zircões
hidrotermalmente alterados, que eles têm uma grande variação na soma dos seus elementos terras raras leves, mas eles têm teores de urânio que vão lá dos comuns para zircões magmáticos até valores chegando próximos de 1000, que já está lá quase no campo dos hidrotermais. E aqui, bem pertinho da origem, a gente tem os zircões magmáticos, com teores de urânio ali, geralmente, né, dominantemente, abaixo de 400, e a soma dos elementos terras raras, ali chegando perto de menos que 500, né, perto de 300 e pouco. Quando a gente vai nesse último diagrama com urânio contra a soma de tório mais urânio, em ppm, a gente também consegue distinguir os zircões hidrotermais dos demais. Então, eles têm a soma do tório e do urânio elevada em relação aos magmáticos e aos hidrotermalmente alterados. Então, a partir disso, a gente propôs essa tabela aqui, essa tabela onde a gente põe as principais características em termos de morfologia, geoquímica e idade dos zircões que a gente trabalhou. Então, os zircões magmáticos, eles têm predomínio eles são predominantemente euédricos, subédricos, eles geralmente não têm fraturas, preservam a zonação oscilatória, alguns casos têm núcleos herdados, a gente consegue ver as microinclusões. Quando a gente vai para a soma dos elementos terras raras, a gente vê valores mais baixos em comparação do que os hidrotermalmente alterados e também mais baixos em relação aos puramente hidrotermais. Quando a gente vê a soma dos elementos terras raras totais também, a gente vê que eles são mais baixos do que os hidrotermalmente alterados e do que os hidrotermais. Os teores de urânio dos magmáticos, eles são muito mais baixos em comparação aos hidrotermalmente alterados e aos hidrotermais formados por hidrotermalismo, assim como a soma do tório e do urânio. O lantânio dos zircões magmáticos, ele tem uma média ali de 0,45, e quando a gente vai ver dos hidrotermalmente alterados, ele está acima de 25, e dos hidrotermais ele está ali próximo de 10. Então, isso também foi um parâmetro para a gente ver que quando a gente tem a alteração hidrotermal, muitas vezes ele enriquece em lantânio até mais do que um zircão formado pelo próprio hidrotermalismo. E aí os zircões que a gente obteve idades magmáticas, a gente tem essas idades de 2943 e 2938, que são as idades do granito Canaã e do tonalito Campina Verde, respectivamente. A gente tem essas idades também de 2739 do Bom Jesus. A gente tem dos hidrotermalmente alterados essas idades de 274 e 273 para as amostras do Umuarama, e esse hidrotermal, então, para a amostra do granito Planalto. Então, em suma,
a gente obteve, então, essas idades de 2.943 e 2.938 para o granito Canaã e para o tonalito Campina Verde, respectivamente. Essas idades, elas estão bastante próximas das idades obtidas pela Carolina Moreto e seus colaboradores, né, para o tonalito Bacaba. Esse grupo também publicou idades muito semelhantes, então, no Sequeirinha e no Pista. Essas idades, elas são um pouco mais antigas, né, do que as obtidas pelo grupo da Moreto et al., e também as idades do granito Canaã que nós obtivemos, elas são também mais antigas do que as obtidas pela Feio et al., que tem uma idade de 2,86. Essas amostras, elas estão, então, associadas, né, com embasamento regional nessa região, então, estão em concordância, né, com as idades que se tem para o embasamento dessa bacia. Quando a gente... as idades que a gente tem para o granito Planalto, Bom Jesus e o Moarama, em torno de 2,75, elas também estão em concordância, né, com o evento de granitogênese dessa idade, que foi em diversos outras amostras por diversos grupos de pesquisa da área. Algumas das nossas idades, elas apresentam interceptos inferiores em torno de 500 milhões de anos. Isso já foi visto também por outros autores. Na área de Carajás, a gente sugere, né, se pode ser um reflexo da colisão, né, com o cinturão Araguaia, no Neoproterozoico. O granito Planalto, então, com uma população de zircões hidrotermais, nós conseguimos identificar um evento de 2,54 na porção sul da província Carajás, que é uma idade bastante consolidada já na porção norte da província, mas que na porção sul a gente não vê ela nos depósitos. Então, a nossa proposta é de que esse evento ele esteja relacionado às estruturas. Então, com esse trabalho também a gente conseguiu, por meio de morfologia, textura e classificação dos elementos terras raras, chegar a essa classificação dos zircões hidrotermais e marcar esse evento hidrotermal nessa área. A gente viu, então, que uma das principais feições é esse enriquecimento em urânio e tório, bastante elevado, junto com a morfologia, e verificar, então, que os zircões que são hidrotermalmente alterados, eles preservam, né, texturas, mas eles também têm elevado teor de elementos terras raras, e quando a gente vai ver o teor de urânio, embora elevado, ele não é tão alto quanto nos zircões hidrotermais. Essas rochas que nós analisamos, elas são rochas estéreis, né? Mas a gente sabe que elas estão, então, associadas a zonas de cisalhamento, essas grandes estruturas que são relacionadas aos importantes depósitos de OCG da porção sul da província Carajás. Os valores de ETR que a gente obtém
de acordo com diversos trabalhos na literatura, eles sugerem fluidos oxidantes. Essas amostras, elas têm descrição, né, de fluorita, de escapolita, que sugerem fluidos também altamente salinos, que formaram que alteraram essas rochas. Então, seriam fluidos com alta capacidade para carregar metais. No entanto, a gente não tem a mineralização exatamente associada a essas amostras que nós trabalhamos. Bom, para finalizar, eu gostaria só de concluir dizendo, então, que com esse trabalho a gente marca esse evento em 2,54, na porção sul da província, que, a partir da classificação dos tipos de zircão, a gente viu que os fluidos, pela geoquímica do ZTR, eram fluidos com potencial assinatura oxidante. Essas amostras estão associadas a grandes estruturas regionais, né, que funcionam como para esses fluidos, para carregar os metais, e dependendo se encontra uma barreira, né, geoquímica, pode depositar. E aí eu quero dizer que, a partir dos tipos de zircão, a gente consegue, então, identificar essa alteração hidrotermal e consegue utilizar esse mineral como uma ferramenta para o rastreamento de episódios hidrotermais, e utilizar isso como um footprint. E para as empresas isso é bastante importante para a definição dos alvos, quais elas vão direcionar os seus investimentos. Eu gostaria muito de agradecer, então, ao evento, né, a oportunidade de apresentar o nosso trabalho aqui, agradecer a estrutura que a gente desenvolve esse trabalho no Instituto de Geociências da USP, dentro do Laboratório de Geocronologia de Alta Resolução, ao CNPq pelo financiamento, à Vale pela abertura e pelas oportunidades que proporcionou, as discussões que a gente tem conseguido fazer sistematicamente, a todas as oportunidades que foram abertas a partir desses primeiros trabalhos. E eu gostaria de agradecer bastante aos coautores que ajudaram, a equipe de campo, as equipes de exploração da Vale e as equipes de laboratório, em especial aqui da USP, ao Kei Sato e ao Arthur Onoi. Eu gostaria de agradecer também ao professor Tassinari pela oportunidade, e a todos os grupos que desenvolveram trabalhos anteriores a esse em Carajás, que permitiram que eu conseguisse montar tudo isso a partir de bastante coisa que já tinha feito. Então, aos grupos de todos esses outros pesquisadores dessas universidades, da CPRM, pelo trabalho os trabalhos que foram desenvolvidos. Esse é o meu contato. Esse QR Code leva para o trabalho, e desculpe pela palestra muito longa. Obrigado. Valeu, Maurício. Muito boa palestra. Um trabalho bem aplicado aí, né, para exploração, como você mostrou no final aí, tem resultados em termos de prospecção. Bem bacana. Pessoal, vamos abrir aí discussões e perguntas. Fiquem à vontade. Ô, Gustavo, como todo mundo está tímido, eu gostaria de fazer alguns comentários. Eu acho que esse trabalho que o Maurício desenvolveu aí, ele é um trabalho bem pioneiro, porque você tem uma polêmica muito grande em Carajás sobre essa idade 2.5, inclusive tem pessoas que propõem que tem um magmatismo em 2.5, e a gente percebe que isso aí é muito mais
um aquecimento termal em Carajás, associado a uma brutal alteração hidrotermal, que é a principal idade das mineralizações de OCG de Carajás. E esse trabalho foi bem interessante, que a gente, quando começou a trabalhar isso aí, a gente saiu dos depósitos e foi lá para a Falha Canaã, que controla todos os depósitos da franja sul ali de Carajás, com toda a evolução deles, dentro do conceito de polipulsos, né? E aí, quase todas as amostras que se coletavam, tinha sempre zircão que dava idades diferentes, dava idades mais velhas e essas idades 2,5. E muitas vezes os pesquisadores catavam os zircões bem formadinhos, né? E dava a idade do protólito lá da rocha. E esses zircões feios, né? Cristiana F, casca de pão, aí, como o Maurício está chamando, zircão todo detonado, ninguém trabalhava. Mas de vez em quando isso entrava e dava a idade 2,55. Então, o meu conceito, a gente está trabalhando isso também na parte norte, aí, junto com a Poliana e com o Gustavo Melo, é que todas essas idades 2,55, com exceção de um granito que tem lá no alvo 46, datado pela Poliana, eu descrevi muito esse granito lá, é um granito pós-tectônico, ele não está alterado hidrotermalmente, está cortando uma zona de mineralização que tem idade de 2,5 e tem idade de 2,7, 2,72, 2,73. São todos, não tem uma granitogênese 2,55, não tem magmatismo 2,55. Isso é muito importante, essa caracterização, porque desmistifica muito essa idade e a correlação do hidrotermalismo e das minerações de OCG com algum magmatismo de crosta que está ali visível. Então, identificando, levando aos modelos de uma fonte externa à geologia e à bacia Carajás. Tanto é que nós temos mineralizações de OCG tanto em rochas do embasamento, como no caso do Sequeirinho, como em rochas da sequência Carajás do Grão-Pará, como é o caso do Igarapé Bahia e Alemão. Só não temos IOCG no Águas Claras, que é provavelmente 2,3 e está cobrindo esse depósito de IOCG. E no caso do Águas Claras, os depósitos estão relacionados com granitogênese de 1,8. E tem aí uns aquecimentos 2,0 que a gente precisa encaixar nas estruturas ainda, que isso ainda é um elo perdido aí dentro dessa história. Uma outra coisa muito interessante é que essas amostras, quando a gente datou inicialmente, queria estudar ali aquelas idades ali em torno da falha Canaã, a professora Lena, que está aqui presente, fez a descrição petrográfica dessas amostras. E ela já tinha identificado, antes da gente começar a discutir essa questão do zircão hidrotermal, que sempre se tinha uma ideia que tinha zircão hidrotermal, mas nada provado ainda, como o Maurício acabou de provar agora. Você encontra nessas rochas, onde o Maurício encontrou os zircões hidrotermais, uma série de hidrotermalizações localizadas do tipo IOCG, né? Do tipo IOCG do Sequeirinho, ali, o depósito mais próximo que a gente tem dessa zona que a gente coletou as amostras, essa região de Canaã, é o cristalino. E tem também lá o depósito proterozoico lá, provavelmente, junto com o cristalino, ali, borrachudo, cristalino, Santa Lúcia, por ali. E também afastado, então, indicando esse footprint longo, né, grande, dos depósitos de OCG, do controle estrutural dele, e de como a gente pode modelar essas falhas para achar mais depósitos, né, em cima dessas zonas de hidrotermalização. Então, eu acho que esse trabalho é bem significativo. Carajás a gente tem que amostrar com muito cuidado, não só os sulfetos, porque tem superposição, mas também as rochas, mesmo zircão, que teoricamente é uma coisa que ninguém mexe. A gente não pode fazer classificação petrológica usando elementos terras raras em zona hidrotermalizada, que vai dar problema, porque eles são todos móveis em Carajás, e nem pode também usar zircão de forma discriminatória, sem uma caracterização legal de petrografia, de imagem de catodo, né? E o ideal
seria fazer química de zircão aí com laser ablation, ETRs e assim por diante. É uma área complexa, que tem uma longa história de alteração hidrotermal, deformação e mineralização, e fica a lição aí que a gente tem que cuidar um pouco para entender melhor isso. E aí eu queria dar parabéns aí, Maurício, que ele conseguiu fazer essa equação aí funcionar. Pô, né? obrigado. E aí não é nada tradicional, inclusive os gráficos que tem na literatura não servem muito para discriminar, mas a junção de imagem, relação urânio-tório, né? E também o conteúdo de ETR, especialmente lantânio, né? Dá para fazer um conjunto bem convincente. E só para concluir, uma coisa interessante é que nos zircões que são hidrotermalizados, as idades deles dão mais ou menos neoarqueanos, então ele não afeta muito a idade, apesar de ter evidências. E quando aquela variação muito grande lá do lantânio é porque nem sempre o spot pega em uma posição onde está totalmente hidrotermalizado, como nos cascas de pão lá. É por isso que dá aquela variação muito grande. Né? Você não consegue escolher uma zona onde tem só hidrotermal. Aí tem coisas magmáticas e hidrotermais juntas ali. Então, assim, mais uma vez aí, parabéns, Maurício, ficou muito bom o trabalho. Obrigado. Eu só gostaria de comentar que agora pelo final aí que você falou, né? O próximo passo desse trabalho é colocar também elementos traço, né? Então, com o Hafnio e com o Iterbio, por exemplo, a gente talvez consiga discriminar melhor também esses grupos dentro dos cristais. Porque se você... Carajás é uma zona que já é anomalamente enriquecida, né, nesses elementos. Então, isso é refletido nos cristais de zircão. E aí, quando a gente tiver esses outros parâmetros que a gente quer desenvolver agora, em 2021, a gente talvez consiga dar uma filtrada naquela parte ali dos zircões hidrotermalmente afetados, porque a gente vê que o spread deles é bastante grande, os hidrotermais e os magmáticos a gente consegue ver bem a divisão, mas os hidrotermalmente afetados eles têm um spread maior. E aí talvez com essa aplicação desses outros elementos a gente consiga ter uma melhor definição disso. Em relação a onde coloca o ponto, durante a análise no equipamento, às vezes a gente roda 6 blocos por ponto. E às vezes no primeiro bloco a gente consegue ver que está dando alguma alteração, algum problema analítico, aí a gente tem que parar e continuar, e fazer de novo. Muitas vezes a gente percebe essa alteração, que pode ser por uma fratura, uma pequena inclusão que a gente não vê na catodo, ou não vê ali na imagem na hora, mas a gente vê pela variação do equipamento. Então, isso é bastante importante também. E, como você falou, né, a imagem de catodo que a gente está fazendo tá fazendo cada vez mais detalhada, né, para ver cada vez melhor a estrutura interna do zircão, para fugir desses problemas, né, de pegar inclusão, pegar fratura, etc. Eu que agradeço a oportunidade. Beleza, Maurício. Mais algum comentário, pessoal? Mas é isso. Mas eu acho que daqui para frente a gente vai ter mais contribuições nesse sentido aí de química de zircão e vamos começar a entender melhor essas épocas metalogenéticas de Carajás e qual é a correlação delas com as estruturas. Porque todos os depósitos são controlados estruturalmente. Então, a gente tem que ter esse vínculo das estruturas com as idades obtidas nos depósitos. Né? Então, e aí, uma coisa que é muito legal, às vezes você tem que sair um pouquinho do depósito para entender isso nas suas rochas encaixantes. E esse trabalho do Maurício foi exatamente aí nessa posição. É importante também dizer, o que o Fernando colocou realmente é fato, né?
na hora que se começa a perceber exatamente o que está se datando, com base numa amostragem muito bem controlada, né, as coisas começam a aparecer, ficar mais evidentes, né? E dentro dos próximos passos aí do Maurício também está a utilização dos isótopos de titânio nos zircões, que vai caracterizar justamente as temperaturas de cristalização. E isso vai permitir, então, a gente conseguir separar melhor essas coisas, né? Inclusive naqueles zircões que foram afetados, para ver como é que funciona esse mecanismo. Isso ainda nunca foi feito. Então, vai ser uma coisa que vai também ajudar bastante nessa parte aí, né? E depois, aquele evento de 2.1, que a gente sabe que ele tem, mas não sabe exatamente o que ele está produzindo, né? A gente vai ter que começar a trabalhar dessa maneira também, para ver se consegue caracterizar os produtos realmente gerados durante esse evento, ou se é só superpondo em cima de coisas que já existem. Então, isso ainda é uma oportunidade de estudos aí para o futuro, né? Então, vamos lá, eu parabenizo também o Maurício pela apresentação, foi muito boa, muito didática, né? E Obrigado. aí, né, estamos à disposição aí do pessoal aí para discutir o que vocês acharem necessário. Uma coisa também que eu agora queria falar é que do evento, né, do Riaciano que a gente comentava e que a gente busca mais evidências. Agora também a gente vai fazer titanita, né? Vai fazer análises de monazita. De repente a gente, além de amparar melhor esses eventos de 2,5, se a gente encontra mais, e com os zircões hidrotermais a gente consiga talvez mais evidências de um evento riaciano, além das idades que a gente já viu, né, no nosso trabalho, no trabalho da Carolina, no trabalho do Marchique, no trabalho do Pola, do Felipe Tavares. Então, de repente, a gente consiga. Opa, pode falar, professor. Olá, tudo bem? Bem, obrigado. É um prazer, meus parabéns aí, excelente trabalho. Tá? Obrigado. E é uma linha nova, é uma linha realmente que dá muito leite, eu diria. E eu acho que o zircão realmente é o rei dos minerais, né? Ele traz cada informação, cada dia a gente consegue descobrir mais uma informação de diferente natureza através desse mineral, né? Isso aí. Na verdade, o Colombo está aí assistindo, né? Na verdade, nós estamos com um trabalho de colaboração mais ou menos nessa linha, né? Que vai iniciar agora, um pouco atrasado em função da pandemia, mas a gente vai se encontrar aí nos laboratórios, né? Para trabalhar com coisas similares, né? Só que com outros tipos de aplicações, né? Bom, voltando para Carajás, o Fernandão aí falou do evento 2.5, né? Ele tem sido mais ou menos caracterizado como um evento dessa natureza, hidrotermal, né? Lá no Bahia, né? As monazitas lá do Talarico, por exemplo. Mas existem alguns corpos, poucos, datados, né? Nós sabemos, com 2.5, é o caso lá do Salobo, né? E também daquele corpo que está ali no caldeirão, ali perto onde tem a balsa, né? Tem uns afloramentos ali que deram 2.5 também, né? Isso com zircão, né? Digamos, magmático, né? Teoricamente. Então seria, mas por enquanto é um pouco restrito, né? Esse tipo de magmatismo dessa idade, né? Bom, eu queria só colocar uma pergunta, que num trabalho que eu fiz com o Sérgio, há muito tempo atrás, nós datamos o Planalto, e deu 2,74, né? Saiu só num resuminho, era uma
prestação de serviço que nós fizemos, mas deu 2,74. Então, como os outros corpos dessa natureza, né, similares, o plaquê, tudo isso, a gente achou que estava normal. Eu não sei se é o mesmo corpo que você datou, mas... O plaquê a gente não pegou, professor. É o Planalto. A gente pegou o Planalto. Ele falou do Planalto. Eu estou falando dele. Eu estou dizendo que o Planalto deu 2,74 pela nossa datação. Eu entendi plaquê. Não, porque naquela época o pessoal associava tudo, né? Não, mas tudo 2,74 grupo. Mas o que a gente pegou foi uma idade um pouco diferente da tua, né? Eu pergunto se isso que você pegou, se realmente seria a idade, esse magmatismo, esse hidrotermalismo estaria associado seria algum evento tarde-magmático, né, em relação ao corpo planalto mesmo, ou se seria um evento bem posterior, né, inclusive para justificar essa diferença de idade. O que você acha? Entre 2,74 e 2,76? 2,74 e 2,5. Você achou 2,5? Ô Maurício, aquela polêmica... do Planalto? Então, professor, a gente tinha na mesma amostra os dois tipos de zircão. O que a meu ver, o evento de 255, ele não tem uma relação magmática, pelo menos a gente não vê. A ideia que a gente propõe é que esteja associado com o hidrotermalismo, esteja associado com as falhas, né, com a tectônica. E a gente não tem uma intrusão ou algo nesse sentido que reforce que é uma idade magmática. Exatamente isso, viu, professor Magambira? O Salobo, aquela idade do Salobo de 255 também não é de granito, aquilo é hidrotermalização. A gente tem uma amostra lá no Salobo, que a gente coletou em um furo profundo que a gente fez lá, é uma amostra geocronológica de 700 metros de sondagem, cortando toda a zona mineralizada. Desses 700 metros, a gente separou em 4 amostras. A gente tem mais ou menos 400 zircões coletados. Todos os zircões deram 2,5. E não é granito, é uma rocha alterada hidrotermalmente. E o que tem lá no Salobo são granitos 2,8, 2,9, certo? E granito 2,74. Lá essa amostra lá do Cadu fez, lá na ponte, lá onde era o acampamento da Docigel, essa é uma amostra que você tem porções dela, que quando você coleta, dá zircões hidrotermais de 2,5 e a amostra... E o granito ali é um 274, lá do sistema gelado. E aí, as extrações de mais altas temperaturas, a idade deu 274. As de mais baixas temperaturas deu 2,5. O único granito realmente 2,5, com zircão magmático que a gente tem datado, é lá no 46, lá pelo trabalho que a Poliana fez na tese de mestrado dela. É um granito pós-tectônico, que a gente achava que era 1,8, mas ele é um granito 2,5. E tem um granito também lá, datado pelo Silas, lá no Buritirama, que deu 2,5, mas também é um granito deformado. E não tem estudo lá sobre zircões hidrotermais nesse granito. Então, assim, acho que a gente vai, com o aumento da quantidade de amostras coletadas, vai caracterizar que esses granitos datados de 2,5, na realidade, a gente tem idades mistas e você está pegando a parte hidrotermal, né, que caracteriza todas as minerações de IOCG de Carajás, aí, um grande aquecimento termal, que chega até 700 graus lá no Salobo, chega a 700 graus também lá no Jatobá, no próprio GT34 de níquel, temperaturas altíssimas e que afeta os zircões. Lá no norte, a gente pegou uma amostra do Furnas, que agora nós vamos analisar de novo, porque as primeiras análises deram muito discordantes. Mas as idades elas estão dominantemente próximas de 2,55. E a Maíra Alves,
que é aluna da professora Lena, que fez o mestrado aqui na USP, acho que ainda esse ano, ela tem as idades de 2,7. Então, no mesmo depósito, nós dois analisamos furos diferentes desse mesmo depósito e pegamos essas duas idades. Então, agora, por conta da pandemia, a gente ainda não conseguiu reanalisar, mas a gente está com amostras tanto do Paulo Afonso quanto do Furnas, para reanalisar e com essa separação dos zircões hidrotermais lá da porção norte. A Cíntia quer falar. Gente, boa tarde, gente. Eu sou a Cíntia da CPRM daqui de Belém. Parabéns, Maurício, aí pelo trabalho que vocês fizeram. Realmente, como o Fernando falou, é inédito. A gente precisa avançar ainda, né? Muito em Carajás, tem muitos dados e eu acho que é isso, a gente avançando, fazendo esses trabalhos de detalhe, que essa é a minha opinião, né? Com todas essas palestras que a gente tem ouvido, que eu tenho participado, você percebe que realmente tem que ir para o detalhe, né? A gente já saiu um pouco do regional e tem que ir para o detalhe mesmo para conseguir responder ainda essas questões. Eu ia fazer uma pergunta que era em relação à temperatura, se você teria ideia, né, dessa temperatura que abriu, né, esse sistema hidrotermal, mas o professor Colombo já respondeu, né, que vocês ainda vão fazer ainda os trabalhos, né, com titanita para tentar ter uma ideia da temperatura. Isso era uma pergunta? Posso Claro, sim. Pode falar, Maurício. Não, eu ia te falar que a gente vai fazer também titânio no zircão para estabelecer esses intervalos de temperatura. Mas, em princípio, a gente está falando aí de algo em torno de 600, 500 e pouco, até pode ser um pouquinho abaixo de 500, de acordo com alguns trabalhos. E isso levando em consideração também a mineralogia associada que tem com essa alteração, que essas amostras, algumas delas têm escapolita e tal, então a gente tem mais ou menos uma ideia. Mas o zircão hidrotermal, a partir de 450 graus já é possível de que haja essa formação. Tá certo. Em relação aos granitos, né, de 2,5, que fica essa questão, se eles realmente existem ou não. O que eu acho estranho é que, por exemplo, o Planalto, né, que tem não só esse que vocês dataram, mas todos daquela região, da região de Canaã, eles estão em torno de 2,7. Mas esse que você datou, ele tem um de 2,7 e o de 2,5. Na mesma amostra. Exatamente, você conseguiu separar. Os da parte norte, pelo menos que eu tenho conhecimento, não tem esse de 2,7, né? Ele só tem o de 2,5, né? Isso é uma pergunta, será? Porque tudo foi aberto lá, né? Então o evento lá é muito, muito mais forte, porque abriu tudo, né? Essa é uma questão. E o outro que eu queria comentar era do Bom Jesus, porque é muito estranho essa idade, né, do Bom Jesus de 2,7, porque ele foi definido pela Gilmara Feio, né, mas relacionado a um evento mesoarquiano, né, um magmatismo mesoarquiano, e não a um neoarquiano. Sim. Então, eu me pergunto se as rochas lá são muito parecidas, né, se vocês não pegaram, de repente, amostras sem ser do embasamento. Pegaram amostras, na verdade, de granitóides e não do embasamento. Não sei qual é o controle, mas assim, do que eu já li dos trabalhos, eles são relacionados a rochas de embasamento e não a coisas mais neoarquianas, né? Pode falar, Fernando. Ô, Cíntia, deixa eu dar aqui uma opinião sobre sua pergunta, depois o Maurício fala. Os tais granitos 255 do norte, só existem dois. O granito Tacaiunas, certo? E o granito Old Salobo. O Old Salobo, já vi os furos que foram datados, aquilo não é granito, é um albitito, chega a ser 70% de albita, certo? E nesse albitito, esse albitito está sobre rochas de 2,8, 2,9. E se você aumentar a população de zircão, você vai encontrar zircão de 2,8, certo? E zircão de 2,5 lá dentro. O sistema de temperatura das mineralizações da Norte
principalmente salubro, são muito mais, ele é muito mais intenso, o footprint é muito maior, certo, do que as mineralizações na parte sul. E o Maurício só conseguiu pegar zircões magmáticos e hidrotermais na mesma amostra porque ele está fora dos depósitos, ok? Se ele for para o cristalino, ou for lá para uma outra região, ele vai encontrar muito mais zircão de 2,5. Fernando, então, assim, a gente só tem 2 granitos datados. O granito do Itacaiunas, o próprio Cadu, quando datou e fez extração de temperatura mais alta e mais baixa, encontrou a idade 274 e a idade 255. E algumas coisas do Estrela, que dão alguns zircões que caem dentro do 255, e provavelmente tem influência hidrotermal também. A gente precisa estudar isso com mais profundidade. Mas fala aí, Maurício. Em relação ao Bom Jesus, né, eu posso até ver depois com a Gilmara Fei e o grupo deles em relação às amostras que eles trabalharam para ver a proximidade que a gente coletou e para ver esse controle, né, para ter ideia de por que a gente teve essa diferença significativa. Mas pela amostra que nós temos, né, havia um predomínio de zircões magmáticos com uma população interessante de zircões hidrotermalmente afetados, que confere aquela certa discordância, né, uma idade de intercepto. Mas eu não tenho como falar, né, se a gente errou e ela pegou o embasamento e a gente pegou um granitóide. Isso eu não consigo te responder assim, com base no que eu tenho agora. Tá certo. Só respondendo ao Fernandão, ele diz assim, porque essas amostras elas estão longe. Na verdade, só pelo fato de você ter essa quantidade de zircão hidrotermal, né, que são realmente hidrotermais, esse trabalho do Maurício está provando isso, né, que você tem os dois, você tem zircão totalmente já hidrotermal e você tem zircão magmático hidrotermalizado, né, ele está no meio termo ali, né, então não está longe de não está longe de coisas hidrotermais, né, de depósitos, entendeu? Talvez não. Tomara que não. Fernanda, assim, você dizer, porque tá lá em cima eu estou na zona, mas aí pelo jeito também, entendeu? Pelo menos foi isso que o trabalho me mostrou, né? Mas, assim, eu não sei se tem ou não tem esses granitos. Eu acho que, por exemplo, o que é que tem que fazer? Que eu acho que alguém vai fazer, né? Esses albitititos que você está falando, os zircões que foram tratados, fazer exatamente isso, porque eles não vão ter que dar magmático, eles vão ter que dar hidrotermais puros, né? Agora, a minha pergunta, Maurício, em relação às análises, né, de terras raras, ela é feita no mesmo cristal de zircão. Você faz tipo assim, você primeiro faz eu queria entender um pouquinho o procedimento e se isso encarece muito a tua análise do zircão. A gente quando agora as últimas análises que a gente tem feito, a gente já sempre se prepara para fazer elementos terras raras, independente que a gente queira saber só a idade. Os últimos materiais que a gente tem trabalhado para pesquisa, né, do nosso grupo, a gente já tem colocado os padrões necessários para fazer elementos terras raras e titânio, porque os elementos terras raras e o titânio, eles logo vão entrar como uma opção comercial do laboratório para ofertar, né, para outras pesquisas. Então, em termos do mount, é a mesma coisa, vai colocar o padrão Temora no centro, e embaixo do padrão Temora vai colocar o NIST, que é um vidro sintético que é utilizado como padrão para essas duas análises subsequentes. Então, a gente faz o MEV e, a partir do
do MEV a gente seleciona e caracteriza os cristais e a gente já decide os que vai fazer o procedimento analítico, e aí a gente marca, dependendo do número de cristais, se vai fazer 24 horas ou 48 horas de análise para urânio e chumbo, e numa outra sessão é marcado para fazer os elementos terras raras, porque o setup do equipamento é outro, então a gente precisa desses dias distintos. E não tem, por exemplo, como fazer de manhã urânio chumbo e de tarde ETR. É bastante tempo para calibrar o equipamento, então são em dias alternados. Geralmente a gente faz 2 dias o urânio chumbo e 2 dias o elementos terras raras. Para você ter ideia também de tempo, uma análise urânio chumbo do Shrimp, ela dura em torno de 18 minutos, 19. Uma análise de elementos terras raras, ela dura quase 25 minutos. Então, o rendimento também das análises de terras raras no fim da sessão, ele é um pouco menor, mas em compensação você não precisa ter tantos cristais analisados para fazer as análises estatísticas que você precisa. Aí o laboratório agora, acredito que para 2021 ele já vai ter elementos terras raras como para proposta comercial, né, e outros pesquisadores. O custo, Cíntia, deve sair equivalente ao da datação urânio-chumbo, tá? Porque é mais ou menos proporcional, é quase igual em termos de tempo. Entendi. Muito bom saber, né, que vai entrar comercial, porque realmente a gente tem que tirar essas dúvidas, né? Obrigada aí, professor. Obrigada, Maurício. Prazer em revê-lo, Colombo. Obrigado. Legal, Cíntia. Vai lá. A gente está repetindo essa mesma metodologia que o Maurício fez lá ao longo da falha Canaã, lá no tal Yang ou de granito do Salu. A gente vai fazer, já está fazendo a mesma coisa lá, que está trabalhando num grupo lá, a Poliana, que é a tese de doutorado dela no 3 cinzento, o Gustavo Amoreto, nós estamos fazendo isso também lá, para provar de uma vez para toda que não existe granito 2.5 no Salu. Isso aí vai sair, e o caminho é o mesmo. Se você olhar as imagens de cadmioluminescência dos zircões, são exatamente iguais a esses zircões que o Maurício trabalhou. Então, assim, isso é uma realidade de Carajás e quem tem que considerar e fazer essa correção de dados, de informação e de geologia. Só isso. Só uma última observação, então, já que você falou isso, para Carajás, quando a gente quiser saber o hidrotermal, em vez da gente catar o zircão mais bonito, a gente tem que catar o mais feio. Uhum. E aí a gente vai conseguir essas idades hidrotermais aí, comparar depois com os magmáticos, que são os mais bonitos. Tem que pegar o conjunto inteiro, né? Os feiozinhos, os mais ou menos e os bonitões. É isso aí.